Olá, galerinha! Vamos iniciar mais uma videoaula do dia 26 de maio na matéria de ciências. Então, vocês vão pegar o livro de vocês, módulo 2, certo? Na matéria de ciências, página 165. Na aula passada de ciência, nós aprendemos sobre as plantas e a diversidade de plantas. Na aula de hoje, iremos estudar sobre as plantas e os outros seres vivos. Para iniciar, vamos fazer a leitura aqui do nosso texto, da página 165, que é uma lenda indígena sobre o Guaraná. Então acompanhe a leitura aí da casa de vocês, tá certo? Vamos lá? Numa aldeia indígena, um casal teve um filho muito bonito, bom e inteligente. Era querido por toda a tribo. Por isso, Jurupari, seu pai, começou a ter raiva dele. Até que um dia transformou-se em uma cobra, permanecendo em cima de uma árvore frutífera. Quando o menino, ainda criança, foi colher um fruto desta árvore, a cobra atirou-se sobre ele e o mordeu. Sua mãe já o encontrou sem vida. Ela e toda a tribo choraram muito. Enquanto isso, um trovão rebombou e um raio caiu junto ao menino. Então a índia-mãe disse: é Tupã que se compadece de nós. Plantem os olhos de meu filho, que nascerá uma fruteira, que será a nossa felicidade. Assim fizeram, e dos olhos do menino nasceu o Guaraná. Essa é uma lenda indígena sobre o Guaraná, certo? Então, as lendas indígenas são histórias fantásticas e que geralmente remetem a situações sobrenaturais, certo? Vamos aqui agora, nessa parte aqui de baixo, vamos ler agora sobre o Guaraná. O Guaraná é uma planta nativa da Amazônia e de grande importância para algumas comunidades das regiões norte e nordeste do país, que cultivam e comercializam esse fruto. Essa planta cresce apoiada em outras plantas. Seus frutos apresentam as cores vermelho, branco e preto e são parecidos com os olhos. Olha aqui a imagem do Guaraná no livro de vocês. Guaraná, que são os frutos do Guaraná, certo? Tem a semelhança com os olhos, né? Por isso a criação da lenda indígena sobre o Guaraná, né? Aqui no final do texto temos duas palavrinhas. No texto vocês vão observar que tem duas palavrinhas na cor verde. Embaixo tá grifado na cor verde, que são as palavras rebombou e compadece. Então vamos ver qual é o significado dessas palavras. Compadece é sentir piedade, sente piedade. E rebombou é que emitia um barulho muito forte. No texto fala que um trovão rebombou, ou seja, o trovão emitiu um barulho muito forte, certo? Vamos agora para a próxima página, que é a página 166. Vamos lá, acompanhe a leitura aqui, vamos iniciar. Uma das principais características das plantas é utilizar a luz solar e outros componentes do ambiente, como a água e gás carbônico, para produzir seu próprio alimento, certo? Vamos fazer a leitura de novo dessa parte que é muito importante. Uma das principais características das plantas é utilizar a luz solar e outros componentes do ambiente, como água e gás carbônico, para produzir seu próprio alimento. Então aqui temos a imagem de uma planta, não é isso? Uma planta recebendo a luz solar e o solo, que é de onde as plantas absorvem a água, certo? Temos uma setinha aqui apontando sobre a luz solar. Vamos ler? As plantas absorvem parte da energia da luz solar. E temos também outra setinha puxando aqui nas folhas. Vamos ver o que está dizendo aqui. Esse quadradinho aqui. Vamos lá, nessa parte. Vamos ler junto comigo. Essa energia é utilizada para transformar o gás carbônico, que absorvem do ar atmosférico, e a água, que absorvem do solo, em alimento e gás oxigênio. Ou seja, a planta está aqui, né? Essa energia solar que ela recebe, ela utiliza para transformar o gás carbônico que ela absorve do ar atmosférico, né? Para transformar o gás carbônico
e a água que absorvem do solo em alimento e gás oxigênio. Esse processo é chamado de fotossíntese e ocorre principalmente nas folhas das plantas, ou seja, nas partes verdes, né? Que são as folhas. Então, as plantas produzem seu próprio alimento, certo? Vamos ler aqui abaixo agora, aqui na parte de baixo. Além de produzirem seu próprio alimento, as plantas servem de alimento para outros seres vivos, como as vacas, que se alimentam de grama. Já o guaraná, por exemplo, é consumido pelos seres humanos na forma de pó ou adicionado a diversos produtos como bebidas. Ou seja, além das plantas produzirem seu próprio alimento, elas fornecem, né, elas servem de alimentos para outros seres vivos, não é isso? Vamos para a página 167. Acompanhe a leitura. Quando o animal se alimenta de uma planta, parte da energia da luz solar acumulada na planta por meio da fotossíntese, lembram que na fotossíntese a planta acumula a luz solar, não é isso? É transferida para esse animal. Portanto, sem as plantas, a vida da maioria dos seres vivos seria prejudicada. Vamos ler novamente? Quando um animal se alimenta de uma planta, parte da energia da luz solar que está acumulada na planta, né, por meio da fotossíntese, é transferida para esse animal que comeu a planta. Portanto, sem as plantas, a vida da maioria dos seres vivos seria prejudicada. Vamos ver alguns exemplos. Temos aqui o capim, a capivara e a onça pintada. Vamos começar lendo sobre o capim. O capim é uma planta que serve de alimento para a capivara. Sem o capim, a capivara teria pouco alimento, né? Vamos ler agora sobre a capivara. A capivara é um animal que se alimenta do capim. Com pouco alimento, a capivara poderia morrer. E a onça pintada é um animal que se alimenta da capivara. Sem a capivara, a onça pintada teria menos alimento disponível e poderia morrer. Ou seja, tá aqui a planta, a capivara come a planta, se alimenta da planta, e a onça pintada se alimenta da capivara. Esse esquema é chamado de cadeia alimentar, certo? Que futuramente vocês irão estudar sobre esse tema. Então, é chamado de cadeia alimentar, o que os animais necessitam para a sobrevivência, né? Vamos ler aqui a parte de baixo agora, essa parte aqui. Além de servir de alimento, as plantas ajudam na produção do gás oxigênio atmosférico, que é utilizado na respiração de muitos seres vivos, né? Inclusive de nós, utilizamos o gás oxigênio para a nossa respiração. Continuando. As plantas também protegem o solo da chuva e do vento, impedindo que o solo seja desgastado. Além disso, oferecem abrigo a diversos seres vivos, como o pica-pau. Olha aqui o pica-pau. O pica-pau está em sua toca no caule de uma árvore. Vamos para a página 168, que é atividades. Vamos lá? Questão 1. Junte as sílabas de mesma cor e descubra 3 palavras. Escreva essas palavras nos quadros com as cores correspondentes. Então, temos 3 quadros com a cor azul, amarelo e vermelho. E temos várias palavrinhas misturadas, né? De várias cores. Então, você vai observar as cores do primeiro quadradinho, que é azul. Com esses quadradinhos azuis, você vai procurar e formar a palavrinha correta. Assim vai fazer com laranja, com amarelo, com vermelho, tá bom? E depois vão formar uma frase utilizando as palavras que você descobriu. Então, são 3 palavras que você vai descobrir. Você vai formar uma frase utilizando essas 3 palavras, ok? Questão 2. Vamos acompanhar a leitura. As encostas de estradas geralmente são cobertas por vegetação. Essa vegetação é importante para a segurança das pessoas que passam pelas estradas, principalmente em dias chuvosos. Então, aí ao lado direito do livro de vocês estão vendo uma encosta, né? Que nessa encosta está coberta por vegetação, não é isso? Vamos aqui onde tem esse livrinho agora, ver o que esse livrinho está dizendo, o que esse livrinho está pedindo para a gente fazer. Vamos lá? Pesquise qual a importância da cobertura vegetal nas encostas das estradas. Vamos ver. Vou explicar um pouco sobre isso. Temos aqui, né? Aqui, inclusive, onde nós moramos, várias encostas assim que nem essa, né? Isso?
barrancos, né? Então, e várias moradias também construídas em barrancos, em encostas, né? E quando chove pode ocorrer um deslizamento. Quando tem uma cobertura vegetal, quando tem uma área coberta por vegetação, esse barranco, essa encosta é coberta por uma vegetação, essa vegetação evita que quando chove as partículas, o solo seja levado até, como que eu posso falar para vocês entenderem, que escorra, né, que caia esse solo, essa terra. Então as plantas ajudam nisso. Então vocês vão pesquisar e vão colocar com as palavras de vocês, tá certo? A cobertura com a vegetação, né, evita os deslizamentos de solo, né, nos barrancos. Pois evita que a água carregue as partículas de solo, né, para a estrada, como eu acabei de explicar. Então vocês vão escrever com as palavras de vocês essa questão 2, tá certo? Vão fazer a pesquisa de vocês, baseado no que eu acabei de falar. Questão 3. Marcos quer cobrir o solo do quintal de sua casa. Circule qual das plantas abaixo é a mais adequada para isso. Então, Marcos quer cobrir o solo do quintal da sua casa. Vamos ver o tópico A. Temos grama. Grama é adequado para Marcos cobrir o solo do quintal da casa dele. Tópico B. Temos roseiras, né? É adequado para Marcos cobrir o solo do quintal de sua casa. Tópico C, temos orquídeas, que são árvores que se fixam no caule, né? É adequado. E letra D, temos o aguapé, que é uma planta aquática. E aí, qual planta você acha que é a mais adequada para isso? Para Marcos cobrir o solo do quintal de sua casa. É muito fácil essa, né? Muito fácil, tenho certeza que vocês sabem. Vocês vão circular, tá bom? Vamos para tópico A. Desenhe na cena abaixo a planta que você selecionou. Em seguida, pinte a cena. Então, vocês vão desenhar aqui embaixo, ó, nessa parte, a planta que vocês selecionaram, que vocês circularam na questão anterior. E vão pintar esse desenho. Letra B. Quais das plantas apresentadas Marcos não conseguiria cultivar no quintal? Converse com os colegas sobre isso. Então, vocês vão conversar comigo sobre isso e com a mamãe e o papai em casa, tá bom? Qual das plantas apresentadas Marcos não conseguiria cultivar no quintal? Temos a grama, né, como eu falei agora, temos a roseira, temos a orquídea e temos a aguapé, que é uma planta aquática. Será que Marcos conseguiria cultivar no seu quintal uma planta aquática, uma planta que vive na água? Então, acho que vocês já sabem a resposta, né? Então, vocês vão colocar qual é essa planta que ele não conseguiria cultivar no quintal, tá bom? Espero que estejam gostando das nossas videoaulas, que tenham gostado da aula de hoje. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.